gente, sejam bem-vindos a mais um episódio da Adoricast. Eu sou a Letícia e eu estou aqui com o Marcelo. Oi, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio. Hoje a gente está com um episódio um pouco diferente, né, Letícia? Sim. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Setembro Amarelo e a Letícia vai apresentar agora para vocês o nosso convidado de hoje. Ou convidada, né? A nossa convidada de hoje é a Anne Mello, ela é psicóloga e ela trabalha aqui com a gente do Adore e ela é muito querida pra gente. Seja bem-vinda, Anne. Palma, produção! Palma! Olá, gente, prazer. Me chamo Anne, como a Letícia já me anunciou, já me apresentou. E é um prazer estar aqui hoje com vocês. Que bacana. Estamos muito felizes em te receber hoje. E para dar início à nossa conversa, uma curiosidade aqui que surge uma dúvida para todo mundo, né? Como que surgiu o Setembro Amarelo? Como surgiu esse tema, Setembro Amarelo? Porque tem alguma origem, a gente quer muito saber sobre isso, por favor. Sim, e é bem interessante, né? Porque o AdoreCast é um programa de adolescente e o Setembro Amarelo, ele iniciou tendo uma causa também através da vida de um adolescente, né? Através da morte dele, para ser mais exata. Então, começou em 1994, nos Estados Unidos, quando um adolescente, infelizmente, veio tirar a própria vida. E, a partir daí, começou um movimento. O nome dele era Mike. Ele tinha 17 anos e ele tinha um Mustang amarelo. Então, na época, no enterro dele, muitas pessoas foram com uma fitinha amarela ou de roupa amarela. Então, para homenageá-lo, né? Por conta do carro dele. E aí, logo depois disso, a mãe dele imprimiu cerca de 500 cartõezinhos e distribuiu pela cidade, pedindo para as pessoas falar quando tivessem com algum problema, né, que não fizessem isso. E acabou que teve um efeito dominó positivo, onde as pessoas começaram a mandar mensagens para ela, falando da importância daquele cartão e quanto elas estavam mudando de ideia devido àquele cartão, né, quanto aquilo ali mudou a perspectiva delas. E aqui no Brasil isso acabou ganhando uma força em 2015, através do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, e até hoje. Então, assim, tem reverberado bastante, né? O CVV hoje é uma das instituições onde mais aborda esse tema de maneira mais clara, mais objetiva. Então, a partir daí que iniciou, foi com essa origem, através da vida de um adolescente. Até hoje não se tem a causa do motivo por que ele fez, mas isso acabou trazendo aí uma visibilidade para esse tema tão delicado. Nossa, né? que bom, então. Muito bom, de verdade. E como você acha que essa questão toda pode impactar, assim, na vida das pessoas ao redor? Tipo, como elas podem olhar como uma ótica de preciso tomar cuidado, sabe? Porque às vezes a gente não repara nas vidas das outras pessoas e isso é importante. A gente tem que ter essa conscientização. E eu queria que você falasse um pouco mais de como a gente pode ter essa sensibilidade de reconhecer esses casos, assim. Porque quando a gente fala de depressão, algumas pessoas conseguem se expressar, né? Verbalizar, falar o que está passando, mas outras não. Então, tem alguns casos de pessoas que, às vezes, estão vivendo aqui a vida naturalmente e aí parece que do nada... Esse do nada que aconteceu alguma coisa onde veio a tirar a própria vida, Sim. Quando, na verdade, aquela pessoa já está num adoecimento. Então, tem casos que realmente as pessoas não percebem, mas tem outros que as pessoas sinalizam. Então, eu acho que um ponto principal é quando alguém sinalizar, nós estarmos atentos a valorizar o discurso daquela pessoa. Porque, às vezes, a gente acha que está querendo chamar atenção. Na dúvida, valoriza, orienta a pessoa a buscar uma ajuda, acolhe, né? Porque... é besteira, é bobeira, deixa pra lá. Isso acaba dificultando as pessoas de se abrirem, né? Então, Certo. A importância é a gente ouvir e orientar a buscar ajuda, uma ajuda profissional, né? Para que a pessoa possa ter o acolhimento necessário e a ajuda que precisa. Ô, Anne, você acha que a gente tem muito preconceito em relação a isso? Você está falando aí que às vezes as pessoas elas ficam um pouco retraídas. Você acha que de repente uma zoação de algum amigo dificulta a pessoa externar essa dificuldade dela? Pode acontecer, sim. E isso não só com adolescentes, com adultos isso também acaba acontecendo bastante, né? Então as pessoas elas acabam tendo um preconceito. Eu trabalhei por 1 ano, mais ou menos estagiando, né, na verdade, na Polícia Federal do Rio de Janeiro. E aí nós fazemos campanha de Setembro Amarelo, nós fazemos campanhas para poder falar sobre depressão. Não aparecia ninguém. Teve um dia que apareceu
uma única pessoa. Isso ali dentro do campus. Então, a gente vê que é um assunto que é difícil das pessoas conseguirem se expor. Sim. Então, elas acabam tendo mais dificuldade. Hoje em dia, as pessoas estão falando mais sobre o tema, então as pessoas estão conseguindo ter um pouquinho mais de abertura para poder falar sobre ansiedade, sobre depressão, mas não é algo ainda que as pessoas se sentem tão à vontade. Acabam tendo, assim, um pouquinho ainda de constrangimento, vergonha, vão pensar isso ou aquilo, porque ainda tem pessoas que falam assim, pessoa faz psicólogo, né? É meio doidinha, é meio maluco. Então, as pessoas ainda têm, infelizmente, esse tipo de preconceito, né? Então, isso acaba inibindo o outro de buscar ajuda. De psiquiatra, então, mais ainda, né? Entendi. E o quão importante é uma campanha como Setembro Amarelo para essas pessoas? Isso. Você acha que isso acaba encorajando essas pessoas a buscarem um profissional, algum tipo de ajuda? Sim, eu acredito que sim, porque acaba desmistificando algumas coisas. Até mesmo quando a gente vem ali da origem, né? Aquela mãe, por ela fazer os cartazes falando sobre aquilo, né? Os bilhetinhos falando sobre aquilo, que ele encorajou pessoas a buscarem ajuda. Por quê? Tomaram consciência, né? Conhecimento do que estava acontecendo. Então, eu acredito que sim. Quanto mais a gente falar, porque existe, na verdade, esse estigma de que falar sobre o tema é como se estimulasse a pessoa a fazer, quando na verdade isso é uma mentira, isso é um engano, né? Quando a gente fala, a gente desmistifica e consegue trazer esclarecimento. Então, sim, é importante falar sobre. Pô, muito legal. E, tipo, ainda em relação a isso mesmo, sobre a questão na igreja, tem muito tabu sobre isso. A gente vê muito tabu sobre pessoas que têm depressão, que têm ansiedade, que tá nesse momento de angústia, né? Como que a gente pode trazer esse assunto dentro da igreja sem um preconceito, sabe? Porque as pessoas precisam se abrir, como você falou, que é importante, sabe, esse tema. Como a gente pode abordar esse tema dentro da igreja sem esse estigma todo, sabe? Sim. Eu acho que um dos pontos principais é a gente entender que a igreja, ela está na sociedade. Então, a partir do momento que ela está na sociedade, a gente precisa trazer também assuntos que são pontuais para a sociedade e falar sobre. Né? Então, ansiedade e depressão é algo que está tanto na sociedade de um modo geral, quanto também está dentro da igreja. Sim. Né? E a gente não pode achar que o fato de estar na igreja, isso te isenta de ter adoecimento na alma. Se a gente for trazer para a própria Bíblia, né? A gente tem ali personagens que tiveram adoecimentos, né? Se a gente falar ali de Elias, de Davi, então são pessoas que estudos acabam trazendo para esse olhar de que tiveram um adoecimento. Então, angústia ali, né? a gente precisa falar sobre isso também na igreja. Então, por exemplo, o AdoreCast hoje, a gente trazendo esse assunto, é uma forma de você estar falando. Então, conforme você vai trazendo, falando sobre o assunto, isso vai deixando as pessoas mais à vontade para poder se abrir, né? Então, se tem uma liderança que aborda o assunto, que acredita, que te dá ouvido quando você vai falar. Então, tudo isso também acaba deixando as pessoas com mais liberdade para poder se expressar. E, a partir dali, orientar, buscar ajuda médica necessária, né? Deixa eu aproveitar e vou logo emendar numa outra pergunta. Você acabou falando aí. Eu queria saber sua opinião profissional. A depressão, ela é de fato uma doença? É espiritual? O que você tem a falar sobre isso? Tá. A depressão, ela é uma doença. É uma doença da alma, sim, né? Mas ela é uma doença. Então, a gente precisa tratá-la como uma doença. Uma doença. Tanto que nós tratamos com terapia, com medicamento e todas as outras formas de trabalhar, né? Como atividade física. Depende da pessoa também, né? Como Exatamente. ela vai se adaptar ao tratamento. Sim. E o grau que está, se está no início, se já está numa fase mais delicada. Então, tudo isso vai depender do tratamento que vai ser para aquela pessoa. Mas sim, é uma doença. E deixa eu aproveitar e fazer uma outra pergunta. Existe uma faixa etária onde a depressão mais aparece na vida de uma pessoa? É mais quando ela já é uma adulta, um adulto, de repente, frustrado com a sua vida? Ou é ainda quando é uma criança que não sabe muito bem para onde seguir? Tem alguma faixa etária onde a depressão costuma aparecer mais? Tem 3 períodos que são mais propícios para o adoecimento emocional. É na fase da adolescência, durante a gestação e no período da menopausa. Desses 3 períodos, a parte da gestacional é um dos mais propícios a esse pico de depressão. Né? Tem toda uma questão hormonal ali, então de idade
certinho eu não consigo te precisar, sabe? Certo. Mas essas 3 fases são as que mais acontecem. Você falou sobre 3 fases, mas 2 que são basicamente envolvendo mulheres. As mulheres são pessoas que mais têm depressão? Sim. As mulheres, elas acabam sendo mais propícias à depressão, sim. Tem algum motivo por que disso? Eu acredito até mesmo pelas múltiplas tarefas e também, porque assim, a maioria das mulheres, além de cuidar da casa, dos filhos, e não que os homens não, né, mas acabam também trabalhando fora. Sobra mais, né, pra mulher. Então acaba tendo uma responsabilidade talvez maior de demandas, Sim. tá? Então isso acaba acontecendo sim, e toda essa questão também hormonal, né, que às vezes abrange a mulher. Mas é interessante quando a gente fala da questão de índice de mortes, De morte. né? Em relação a adolescentes, a gente tem um número maior de meninos do que de meninas. Porque as meninas, normalmente, elas tentam mais vezes, mas os meninos acabam sendo mais efetivos. Você acha que as meninas têm mais facilidade também em expressar que está com um problema de depressão ou ansiedade do que os próprios meninos? Eu acho que as mulheres, de um modo geral, conseguem expressar melhor os sentimentos do que os homens, né? Então, acho que isso acaba facilitando um pouquinho até buscar ajuda. E o homem, às vezes, acaba tendo um pouquinho mais de preconceito. Se eu for olhar para a clínica, de um modo geral, dos meus atendimentos, eu tenho muito mais mulheres do que homens. Entendi. Então, E essa questão na adolescência, como a gente tá aqui, né, no Adore, tem muito adolescente vendo, o que você acha que, assim, na adolescência, por que traz esse peso de depressão, de ansiedade, nessas doenças? O que você acha que acarreta mais isso? Por quê? Por que essa fase, entendeu? a adolescência ela é uma fase bem delicada, né? É uma fase onde o adolescente ele está começando a se descobrir de um modo geral no mundo, onde ele está tendo mais acesso a algumas informações, facilidade com determinadas coisas, como drogas, por exemplo, né, do que quando é criança. Então, é a fase onde está descobrindo tudo. E, às vezes, vem questão com problemas em casa, é o próprio bullying. Então, tem muitas coisas que acabam fazendo com que esse adoecimento seja um pouco maior aí nessa faixa etária, né? Você tem casos, assim, de seus pacientes em relação à adolescência? Você pode falar um pouco mais sobre isso? Abordar, sabe, casos reais que aconteceram com você, como você tratou? E para mostrar pra galera, né, que acontece e dá pra procurar ajuda, né? Sim. Hoje eu tenho, acho que mais ou menos uns 4 ou 5 adolescentes em atendimento. E a maioria deles veio por ansiedade, né? Ansiedade muito mais do que a depressão. Certo. E aí é esse período onde estão nessa fase pré-ENEM, então isso acaba deixando eles muito angustiados. É questão de relacionamento, né? Sim. Porque tem alguns adolescentes, principalmente quando é fora da igreja, que já namora. Então, assim, tô com uma, por exemplo, que o namorado terminou, então ela tá muito triste, então tá com um adoecimento emocional. Então, assim, ela não tá numa depressão, ela tá numa tristeza, mas isso tá gerando algumas crises de ansiedade, então isso acaba acontecendo com mais frequência. E essa ansiedade, ela pode gerar uma depressão ou não? Não necessariamente a ansiedade, ela gera uma depressão, sabe? São coisas distintas, mas pode, em algum momento, se encontrar. Mas Elas são distintas e elas são tratadas de formas também diferentes? Sim. Certo. Sim. Então, assim, por exemplo, um remédio para medicação não é o mesmo para ansiedade. Mas na psicoterapia você vai trabalhar a escuta de ambas da mesma maneira e mais de forma individualizada, entendendo o caminho para cada um. Sim. Tem alguma história que te impactou mais em relação a esse assunto? Em relação a tirar a própria vida, essas coisas assim? Algo pessoal seu que você enfrentou? Sim. Acho que a minha primeira paciente, na época do SPA da faculdade, né? O SPA era o estágio da faculdade. E aí foi um caso que na época me trouxe muito impacto, muita estranheza, porque assim, era uma paciente que ela tinha 17 anos, ela se mutilava, né? Ela se cortava bastante e ela tinha fobia social, ela tinha depressão, tinha crise de ansiedade. E aí eu lembro, na primeira vez que eu atendi, eu ali inexperiente no estágio, né? E ela me contando de como ela fazia os cortes e tudo, e aquilo ali me deixou, assim, muito assustada. Eu cheguei a ficar até com um pouco de medo ali no dia, aquela coisa da inexperiência, primeira, assim, né? Novinha. Com certeza. Primeira.
E aí eu lembro que eu levei, né, para supervisão e a gente conversou um pouco sobre. Mas assim, era uma menina que sofreu, né, abuso sexual e aquilo ali vinha trazendo até a adolescência dela. Mas eu fiquei com ela por 1 ano e meio. Ela foi, inclusive, o meu estudo de caso do meu TCC. Caramba. Né? Eu usei o meu atendimento com ela para fazer o estudo de caso. Eu fiz sobre as consequências do abuso sexual na vida de criança e adolescência, e os transtornos, que era a automutilação e a fobia social. Né? Então, assim, ali foi um caso bem difícil, devido à minha inexperiência, e também era difícil de um modo geral, né? Com todas as consequências que trazia, mas foi muito bom no final desse 1 ano e meio ver o quanto ela estava bem, o quanto ela tinha mudado a vida dela, algumas coisas tinham melhorado bastante, ela já não era mais ansiosa, já não era mais depressiva quando a gente finalizou, então foi um caso que me marcou bastante, que eu tenho um carinho por ela. Poxa, muito legal. Isso é importante pra galera ver, pra todo mundo, pra gente se conscientizar que a psicologia tem um papel importante, né? Em relação, que é uma médica, ela tá tratando de uma doença, tá tratando de coisas emocionais e que essas emoções acarretam também no nosso físico, né? Sim. Então isso é muito importante pra todo mundo. Então, trazendo essa questão assim, agora eu queria também saber um pouquinho sobre como a galera pode procurar, sabe, essa ajuda em relação, porque às vezes como tem esse estigma, né? Como que eles podem começar a procurar ajuda, sabe? Tomar coragem. Um incentivo, sabe? Se tratando de adolescente, o ideal é buscar falar com o responsável, de repente com um professor na escola, às vezes na igreja com uma liderança. Né? Talvez o adolescente em si vai ter mais dificuldade de buscar um profissional, né? Mas se tratando de um adulto, iniciar ali por um psicólogo ou por um psiquiatra que vai estar instruindo provavelmente para uma coisa ou para outra, né? Por exemplo, se buscar um psicólogo, dependendo do caso, a gente vai instruir a buscar um psiquiatra vai instruir a buscar um psicólogo, né? Então, o início eu acho que parte daí. E um adolescente que não tiver, de repente, esse apoio, talvez tentar dessa outra forma, porque às vezes tem a ver com esclarecimento, com condição financeira também, né? Que às vezes as pessoas ficam naquela dúvida, mas tem instituições também hoje em dia que têm acesso gratuito. Sim. Né? O próprio CVV, que é 188, né? O número 188, é um canal onde as pessoas que pensam em tirar a própria vida podem fazer contato para poder buscar ali um apoio. Então, isso também é importante, né? Wayne, você falou um pouquinho sobre o seu primeiro caso, né? Que durou 1 ano e meio. Bem, como o processo, na verdade, para sair da depressão, da ansiedade, você acha que é muito longo? Vai depender das pessoas? Como é que geralmente é esse período para a pessoa? Elas conseguem, um start rápido que precisa sair? Você acha que é muito complicado? Depende de pessoa para pessoa, né? Tanto que quando alguma pessoa vem procurar a terapia e fala assim, quanto tempo vai durar? Não tem como te dar uma duração, porque o processo depende de várias coisas e principalmente de você. Sim. Né? Porque a gente precisa entender também que nós somos seres comportamentais e a gente precisa se comportar para que aquilo aconteça, né? Então, às vezes é uma orientação que você vai ter ali na terapia. E se você acaba não conseguindo colocar aquilo em prática, então isso acaba atrasando o processo. Sim. Buscar a ajuda de um psiquiatra, porque muitos têm esse problema, às vezes preconceito de buscar o psiquiatra. Sim. Então, fica muito tempo ali querendo também empurrar com a terapia, quando poderia entrar com uma medicação que já ajudaria. A medicação entra justamente para dar aquela organizada, aquela controlada ali no humor, né? Então, acaba, conforme você vai postergando mais, isso vai dificultando. Então, não tem um prazo específico. Mas, a partir do momento que a pessoa entra com aquele desejo de fazer dar certo, né, com aquele interesse de trabalhar mesmo as emoções dela, a tendência é o processo fluir. Mas, com o tempo preciso, fica mais difícil. Eu acho que, às vezes, as pessoas elas têm um pouco de dificuldade de pôr para fora aquilo que elas estão sentindo. Sim, sim. Como é que você observa isso como uma profissional? Alguém que chega no seu consultório e não sabe muito bem de onde está vindo aquela tristeza. Porque às vezes a gente chega e, por exemplo, eu não posso me diagnosticar com depressão. Claro. Como é que você consegue diagnosticar que que a pessoa chegou nesse nível? Sim, sim. A gente, às vezes, chega dizendo assim, eu não sei o motivo. Sim. Sempre tem uma causa.
Talvez naquele primeiro momento ela não quer aceitar, ela não quer falar, talvez não está entendendo muito, mas sempre tem uma causa, né? Então, quando a gente, por exemplo, quando alguém tem uma crise de ansiedade, eu sempre busco perguntar o que você estava pensando naquele momento. Ah, eu não sei. Porque existe um mecanismo que é o pensamento, ele gera o sentimento que gera o comportamento. Então, a partir do momento que eu penso, eu sinto e me comporto. Né? Então, aí eu penso, não, você estava pensando em alguma coisa no momento? Não, não estava. Sempre tem uma raiz de alguma coisa. Sabe? Não, do nada veio. Tá, mas foi uma semana tranquila? Foi um dia tranquilo? Né? E tem pessoas que às vezes falam assim também, eu estava bem tranquila, não tem nada acontecendo, não aconteceu nada. Mas, por exemplo, eu senti que meu corpo tá soltando algumas bolinhas, né? E algo do tipo, tem alguma feridinha. E às vezes isso é emocional. Só que não aconteceu nada naquela semana. Mas pensa em um reservatório que já está cheio. Sim. Então, naquela semana não aconteceu. O mas corpo ele pode demonstrar essa dificuldade antes mesmo do sentimento ou não? Eu acho que dificilmente eu acho que vai demonstrar antes do sentimento. Sabe? Eu acho que é como se de alguma forma você pudesse estar ali um pouco apático, mas... Sempre existe uma mudança de comportamento. O sentimento ele tá ali de alguma maneira, né? E por isso que ele traz o comportamento, né? Então, assim, até mesmo antes de você ter uma crise, provavelmente você sentiu, pensou, teve um gatilho de alguma coisa que te levou àquilo ali. Não é nada, não é do nada, que nem o pessoal fala, do nada aconteceu. Não, não é do nada, né? Sempre tem uma raiz de alguma coisa. Sim, muito legal. Mas assim, tem algum... Ainda voltando assim em casos, assim, conta experiências assim com detalhes em relação a como a pessoa lidou com isso, sabe? Como a pessoa estava lidando ali no meio da terapia, se teve alguma coisa, algum caso que a pessoa não sabia como lidar, a pessoa não tinha preconceito, até a própria pessoa às vezes preconceito, né? Não tem essa abertura. Dá detalhes assim, casos assim que você viu, que é interessante as pessoas saberem, sabe? De curiosidade. Às vezes acontece da pessoa, quando ela chega no consultório, ela ter muito mais, hoje em dia, o preconceito com a medicação. Né? Então é mais a medicação que o pessoal tem um preconceito. Porque quando você chega já na terapia, de alguma maneira, eu cheguei. Então, ainda que eu tivesse um preconceito antes, eu tô aqui agora. Então, de alguma maneira, eu tô tentando fazer dar certo. Mas, dependendo do caso, precisa entrar com medicação. E aí isso acaba, às vezes, dificultando um pouco, porque a pessoa fica um pouquinho mais resistente. Mas tem alguns casos que, por exemplo, se a pessoa não tiver com medicação e o caso for muito grave, a gente precisa ser até um pouco mais incisivo. Olha, se você não tratar essa parte aqui, fica difícil a gente trabalhar essa daqui. Então, eu preciso que as duas situações andem juntas, né? Você estava falando um tempo atrás, na verdade, quando a gente iniciou, sobre até exercícios físicos. Existem outras coisas que a gente pode fazer para poder aliviar essa tensão, ler, praticar algum esporte? Sim. O que a gente pode fazer? Sim. A atividade física ela é maravilhosa, de um modo geral, na vida do ser humano, mas para quem tem ansiedade e depressão é ótimo, porque através da atividade física a gente libera hormônios, como a dopamina, a serotonina, que são hormônios que causam bem-estar. Então, quando você está trabalhando o seu corpo de alguma maneira, isso também faz com que você libere esses hormônios, e isso vai facilitando também para que os seus sentimentos se tornem um pouco melhores, né? Então, hoje em dia, é como se a atividade física já fosse até prescrevida, sabe? Você tem que fazer atividade física, você precisa se alimentar melhor, porque a sua alimentação ela também inflama o seu organismo. Dependendo, uma alimentação com muito açúcar, com muito trigo, né? Muito glúten, então isso também inflama o organismo. Então, o organismo inflamado, tem uma teoria que existe de alguns médicos que o nosso intestino, ele conversa diretamente com o cérebro. Então, é como se o intestino fosse o cérebro do corpo. Então, pensa nesse cérebro aqui inflamado. Quais são as informações que ele está passando para cá? São as piores possíveis. Então, a partir do momento que você alinha também essa medicação, a sua alimentação, a tendência é o seu corpo desinflamar, ele ficar mais saudável e assim funcionar melhor. Sim. Então, mudança na alimentação, na atividade física. Hoje em dia, em alguns casos, indicam também até relaxamento, né? Técnicas de relaxamento, yoga também acabam indicando, porque tudo isso acaba facilitando também para que você entre em contato com você mesma e não apenas com a dor, com a ansiedade, né? Sim. Ô, Anny, e o quão importante é a terapia na vida de um ser humano? Bem, eu devo procurar terapia
apenas quando eu chego no nível extremo de chegar numa depressão, numa ansiedade. Eu posso procurar a qualquer momento, de repente, Quando tá para tudo conversar bem, sobre o meu eu só dia a quero tá lá. dia. Aham. Quando uma pessoa deve procurar um terapeuta para poder fazer uma sessão? Isso é ótimo, porque as pessoas acabam achando que buscar terapia é só para apagar incêndio. Então, já tô com ansiedade, já tô com depressão. E normalmente é por esse motivo que buscam, né? Quando eu tô com algum problema específico, não apenas a ansiedade e a depressão. Mas a psicoterapia, ela pode trabalhar com prevenção. Inclusive, na vida do adolescente, em muitos casos, né? Quando você trabalha com prevenção, muitas coisas acabam desenrolando melhor para eles, né? Porque a gente já sabe que é uma fase propícia a um adoecimento emocional. Então, se eu posso ter alguém ali já ajudando, orientando, né? Fazê-lo com que ele enxergue melhor as coisas, Sim. se adapte melhor no mundo, por que não? Então, sim, você pode buscar antes. Não precisa ser necessariamente quando tem já um adoecimento. Quando tá tudo pegando fogo, né? Não, tem vários motivos para você Pode buscar. prevenir o pegar fogo, Para né? autoconhecimento, para trabalhar sua própria autoestima, questões no relacionamento, né? Eu não preciso esperar um adoecimento para buscar. Se a gente trabalhar com prevenção na nossa vida, para tudo é melhor, né? Do que verdade. esperar para apagar os incêndios. Isso é até uma dúvida, né? O terapeuta, bem, eu também confesso que eu nunca fiz terapia. Mas quando a gente vai conversar com um terapeuta, é só para resolver problemas? É só para poder, de fato, apagar algum tipo de incêndio? Não. Não. Não deveria, né? As pessoas acabam buscando muito mais por isso, mas Sim. não deveria. Né? O ideal é você buscar. Eu tenho uma paciente que ela está comigo já há 1 ano e pouco. E aí, quando ela chegou, ela falou, vim na curiosidade, porque a minha Nunca empresa, fiz. a minha empresa sugeriu para todo mundo fazer terapia, eles estão pagando pra gente, então eu quero ir. Falei, tá bom. E Foi aí aproveitar o começamos. benefício. Vai aproveitar. Vou aproveitar. carapuço. Vamos aproveitar. E aí, de início, realmente era isso, mas depois foram surgindo algumas demandas. Ela não é uma paciente que tem ansiedade, não tem depressão, mas ela tem algumas questões no próprio casamento, na maternidade dela, né, nas relações com a família de origem dela, pai, mãe, irmãos. Então, assim, a gente foi vendo no meio do caminho muitas coisas sendo trabalhadas. Sim. E que até hoje, principalmente no casamento, né, algumas coisas se levantaram. Então, até hoje ela tá, porque sempre tem uma demanda específica que surge. Isso aí é muito importante que veio na minha cabeça agora, que sobre essa questão de procurar antes do incêndio, né? Porque a gente estava conversando sobre se tem como uma pessoa tirar a própria vida sem estar deprimida, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Se tem como, se não tem como. Porque isso acarreta também em procurar, em prevenir antes, entendeu? Antes de estar tudo ruim, onde está tudo um caos, né? Para a pessoa poder chegar ao ponto de tirar, ela provavelmente ela está num adoecimento muito grande, né? Mas as causas para poder acontecer são distintas. Então, por exemplo, né, tem uma pessoa que eu estava ouvindo esses dias de uma pastora, ela contando de uma pessoa que procurou ela lá na igreja dela. Então, assim, alguns familiares, na verdade, procuraram a pastora no final do culto e falaram assim, a gente gostaria muito que você orasse por essa pessoa, a gente vai internar ela amanhã, porque ela já tentou tirar a vida algumas vezes e tudo, e a pastora pediu para conversar com ela e pediu para a família se afastar. E nisso que ela estava conversando, ela percebeu ali naquela mulher que havia um adoecimento devido à culpa. E aquela culpa porque, pelo que eu entendi ali, alguma coisa em relação ao casamento dela, não sei se ela se envolveu com uma outra pessoa, não sei o certo que aconteceu. Eu só sei que ela tinha uma culpa muito grande e essa culpa acabou fazendo com que ela, para não ter que assumir, Não ter que lidar com aquilo, não ter que né? lidar com aquilo, não ter que assumir o que ela fez, ela entendia que tirar a vida era a melhor opção. Né? Então, assim, ela não estava depressiva? Não sei dizer. Mas ela estava num adoecimento emocional muito grande, provavelmente. Sim. Né? Então, ela, para não ter que lidar com aquilo, ela via nesse ato a solução, a melhor saída para aquele momento. Né? E aí, depois, acabou se resolvendo. Ela conversou com a família, esses pastores mediaram, né, a conversa, e eles estão até lá na igreja deles até hoje, né, nesse testemunho que ela deu. Você acha que a fé, a busca a Deus, você acha que é uma ferramenta importante para quem está passando por um momento como esse? Sim, de um modo geral, a gente precisa entender que a gente tem que cuidar de corpo, mente e espírito. Né? Eu gosto muito de trabalhar com essa tríade nos meus atendimentos. A gente não trabalha uma coisa e deixa a outra desfalcada. Então, assim, nós também somos seres espirituais. A gente também precisa cuidar,
né, da nossa mente, do nosso corpo, mas também do nosso espírito. Sim. O próprio apóstolo Paulo fala sobre isso, né, em Tessalonicenses, quando ele diz que quando Jesus voltar, né, ele quer nos encontrar ali irrepreensíveis. Em algumas versões diz perfeitos, né, nossa mente, corpo e espírito perfeito. Então, assim, isso é algo que precisa, sim, ser trabalhado. E a mente está inclusa nisso, A né? mente está inclusa Não pode nisso. deixar de lado. Não. Então, assim, é essa tríade que precisa ser tratada. Então, na verdade, é importante, sim, olhar para isso de um modo geral. E a fé, com certeza, ela ajuda muito, ela contribui muito. E eu entendo que precisa andar junto esse tratamento, né? A pessoa ela não pode só pensar assim, eu vou tratar só dessa parte aqui na igreja, aí chega, pastor, só ora por mim, ou então eu só vou orar, e deixar de tratar também com os profissionais necessários. Porque se hoje alguém recebe um diagnóstico, por exemplo, de um câncer, nenhum pastor consciente, maduro, vai Então, falar assim, para ele não só vai orar. procurar no médico. Sim. E não vai falar para ele poder buscar um médico. Sim. Então, por que quando se trata da depressão, da ansiedade, a gente também não olha com a mesma seriedade, não tem esse Qualquer mesmo doença na olhar mente, né? sensível, né? Sim, com Então, eu certeza. acho que isso também precisa ser visto Sim, de um com modo certeza. geral. Então, sim, vamos orar, vamos buscar orientar da melhor forma possível, mas também busca a ajuda necessária. Até mesmo para você não trazer para você um problema que você talvez não vai ter conhecimento para poder lidar. Eu acho que é aquilo muito que você falou no início, né? Que parece que as pessoas não levam muito a sério, né? Quando alguém tá passando por esse tipo de problema. Às vezes parece que é só frescura, Bobeira, algum drama. tipo de bobeira, né? Mas, na verdade, deveria ser levada muito sério, né? Já que Exatamente. pode chegar em momentos tão extremos como esse. Exatamente. Inclusive, assim, tem um estudo, né? Esses estudos, normalmente, que fazem esse levantamento, eles são feitos num período longo. Então, por exemplo, o último da Sociedade Brasileira de Pediatria foi de 2012 a 2021, se eu não me engano, né? Que foi o último estudo longo. E nesse estudo, eles fizeram um levantamento do caso de mortes causadas, né? Por adolescente. E a gente tem um número de quase 9 mil durante esse período. Então, chegaram à conclusão, até 2021, que tinha 1.000 adolescentes por ano tiravam a própria vida. E nesse estudo tem uma incidência maior de meninos do que de meninas, e na faixa etária ali de 10 a 19 anos. Caramba. Então, a gente está falando assim, Começa bem novo, né? Até de criança, começa bem né? novo, né? Como que na criança, na parte de criança, né, na infância, como que isso pode gerar uma coisa tão, assim, drástica? Pode vir. Você quer saber como o sentimento do porquê pensar Também. nisso? Pode vir devido a um abuso, pode vir devido à própria criação. Teve um tempo atrás que eu cheguei a ver um estudo onde crianças autistas acabavam também tendo um número grande de que retiravam a própria vida. O próprio bullying, né, acaba acarretando isso. Agora, isso acontece, infelizmente, né? Infelizmente é algo triste demais de imaginar, mas está muito presente. Então, a gente imaginar que em torno de 1.000 adolescentes tiram a própria vida por ano, isso é um número muito expressivo. Sim, com certeza. Muito, muito, muito expressivo. E aí, Oni, eu te faço uma pergunta. Eu posso me curar? Acho que tem muita gente que, de repente, vai ser um pouco orgulhosa e vai pensar exatamente isso eu não preciso de ajuda médica, eu não preciso de ninguém. De repente, se eu desabafar com a Letícia, eu me sinto bem aqui e tá tudo resolvido. Sim. Eu consigo me curar da depressão, da ansiedade sozinho, ou de fato eu preciso procurar um profissional? Eu sugiro que não faça sozinho. Se possível for, busque ajuda, né? É o mais Sim. importante. Sozinho não deu certo até agora, então, assim, por que continuar tentando? Sim. Então, assim, ter um amigo é muito bom pra gente poder falar, mas não é uma escuta Às vezes o ainda amigo vai especializada. falar coisa errada pra você. Entende? Não é uma escuta especializada. Então, Sim. assim, quem puder ter um amigo é ótimo, né? Que possa conversar e até mesmo esse amigo orientar a buscar ajuda. E não ficar ali também servindo de Absorvendo esponja, exatamente, absorvendo. E até mesmo, de repente, esse amigo sinalizar para alguém. Então, por exemplo, você deu um exemplo, né? Eu tô aqui e converso com a Letícia. É algo demais para a Letícia lidar. Então, Sim. busca a liderança, conversa, né? E fala, olha, isso que está acontecendo. Que aí a liderança vai buscar os pais para tentar entender também. Então, assim, não fiquem absorvendo para vocês,
né, tentando dar uma de salvadora ali da Conselheira, pessoa, né? de conselheira, que pode não dar certo e depois você ainda se sentindo culpada se o Culpa. pior vir a acontecer. Sim. Como é que, tratando de adolescentes, como é que eles podem falar para os seus pais que precisam de algo assim? Porque às vezes ficam um pouco mais retraídos, às vezes não sabem nem como de fato se expressar. Sabe? É. Como prestar também atenção nos pequenos sinais que aparecem Isso. dentro de Como casa. você lida com esses Como é que um sinais? pai pode notar, tipo, poxa, tá passando tempo demais dentro do quarto, tá muito no telefone. Como dentro de casa a gente pode perceber o que tá acontecendo? Eu acho que é bem isso, né? Porque, na verdade, o adolescente, ele às vezes quer até falar, mas não vê esse espaço, né? Então, eu acho que os pais, na verdade, precisam estar atentos, porque o adulto é eles. Então, eles é que precisam estar atentos a como esse filho está, né? Como está esse comportamento. Os pais, o responsável em si, né? Como está sendo o comportamento desse adolescente. Essa paciente, por exemplo, que eu falei para vocês, foi meu primeiro caso, era um calor danado e vinha ela de casaco, Entendi. de calça, né? E aí ela me contava que às vezes eu fui estimulando ela, e tirando, tentando falar com a mãe dela, que ela tinha uma dificuldade, mas a mãe dela tinha uma dificuldade de aceitar aquilo. Mas só por ela usar casaco no calor você já conseguiu ver alguma coisa de estranho? Sim. Ah, com certeza. Não, eu já era estranho porque no primeiro dia ela já me contou o que ela fazia. Então, assim, eu já sabia, porque no primeiro dia ela me contava com detalhes como ela fazia para se machucar. Tanto Ok. que eu fiquei assustada no dia. Cobria Ah, tudo, tá. Por Lembra? isso que ela É, usava casaco. Ok. Então ela se cobria todinha justamente para as E a mãe marcas via não Ela não isso, gostava. aparecerem. Ela tava Sim. com um casaco no calor? Pois é, via, e inclusive eu fui estimulando ela a tirar o casaco, já que ela tinha dificuldade de falar, para Os ela pais, poder... desculpa atrapalhar, Pra mãe mas ver. Nada, pode os falar. pais sabiam que ela fazia isso? ou não? O pai já era falecido, Ah, a tá. mãe Tava na não ignorância? sabia, mas ao mesmo tempo quando eu fui pedindo para ela Desconfiava. poder ir tirando o casaco, mostrando, e ela tentou conversar com a mãe, mas a mãe também não... A mãe não conseguia lidar. Você acha que alguns pais têm dificuldade em aceitar que o filho está passando por um problema? Exatamente. Então foi exatamente isso também. Ela não sabia lidar. Então o que ela fazia? Ela ignorava. Quando a filha falava alguma coisa, ela disfarçava. Entendi. Ela tentava outra coisa. Ela falava assim para ela: olha, só quero que você não faça mais isso, né? E não buscava ali uma ajuda mais efetiva para a menina, como por exemplo a medicação, Sim. que era importante no caso dela também, não só a terapia, né? Ela foi por 1 ano e meio comigo sem chegar a entrar com a medicação e deu certo até aquele momento. Não sei como é que está hoje em dia, porque tem muitos anos, né? Mas era um caso, sim, necessário medicação. Num caso como esse, que, bem, tem uma não aceitação dos pais em relação ao que está acontecendo, é importante também para os pais passarem também por um procedimento com psicólogo pois é. ou não? Seria, sim, importante. Justamente para poder... Mas se eles estão tendo a dificuldade de pro filho já enxergar, para eles então, menos ainda. Menos ainda. Então, sim, seria muito importante essa família ser tratada, até porque, em muitos casos, o adoecimento dos filhos pode vir, sim, desse sistema familiar disfuncional. Então, você aconselha a uma família que tem uma criança, um adolescente, fazendo terapia, a família toda seria interessante fazer? A gente tem que ver, cada caso é um caso. Porque, Certo. assim, pode ser que um adolescente que esteja num adoecimento emocional não necessariamente venha dos pais. Sim. Venha da disfunção do lar. Pode ser de um bullying na escola. Pode ser de um coração partido e não soube lidar. Por exemplo, essa adolescente que eu falei para vocês, ela acaba não sabendo lidar muito com algumas frustrações. Então, o fato dela não saber lidar com frustrações faz com que ela se sinta Ansiosa. com dificuldade de lidar com a dor. Porque muito pai e mãe acabam poupando os filhos desde a infância a dor. E aí, quando eles têm contato com essa dor, não sabe lidar. E aí é onde entra em adoecimento emocional. Então, a gente precisa também saber dar não por limites, né? E entender que, por mais que a gente queira poupar, em algum momento eles vão precisar esbarrar com isso e isso vai amadurecendo também, né? Sim. Fala pra gente um pouquinho sobre essa questão da dor. Porque como aprender a sentir a dor? Porque às vezes as pessoas, como você falou, elas se inibem. Então, como se permitir sentir isso? Sentir raiva, sentir tristeza, sem que não seja uma doença, sem que te adoeça. Até porque a gente precisa entender que a raiva, a tristeza, o medo, a alegria são sentimentos. Exatamente. São sentimentos Sim. naturais que todos nós temos, né? Então, assim, a gente passa por isso e ok. A questão toda é o tempo. A gente tem que estar atento, por exemplo, à tristeza. Ela tem que ter um tempo, ela tem que ter um limite. Quando você vê que ela está começando
atrapalhar o dia a dia, né, o cotidiano da pessoa, isso precisa ser visto com uma maneira, com um olhar mais Clínico, mais profissional. mais atento, Sim. sabe? E aí sim buscar uma ajuda profissional, porque é natural, alguém que perde alguém da família, é natural a pessoa ficar triste, mas não necessariamente ela está depressiva. Sim, Sim. claro. Então, não necessariamente ela precisa de um psicólogo naquele momento. Talvez vai ser bom para ela elaborar o luto? Vai. Mas não porque ela está depressiva. E sim para ela poder aprender, talvez, a lidar melhor com essa nova dinâmica sem aquela pessoa Sim. que ela ama. Que essa é onde entra, né, a questão que o Marcelo falou, sobre procurar um terapeuta pra lidar com as coisas da vida, né? Não necessariamente estar doente. Exato. É. Lani, a depressão ela vai vir sempre por motivos sentimentais ou a depressão pode aparecer em algum outro momento, por algum outro tipo de caso, sem ser sentimental? Quando você diz sentimental, você diz Por exemplo, fator o que você emocional? falou, emocional. Alguém magoou meu coração. Não, então, sentimental nesse caso, exatamente. né? Não necessariamente, ela pode vir sim, porque alguém magoou meu coração, né? O término de um relacionamento, ela pode vir devido à morte de um ente querido, pode vir devido à perda de um trabalho. Então, tanto quando a gente fala do luto, de um modo geral, o luto não é só quando alguém morre, o luto é quando há uma perda de algo. Então, foi embora, pode ser saudade. que a perda de algo, né, isso possa gerar uma depressão. Pessoas, acontece muito. Eu tenho alguns pacientes que são de fora do país. Então, assim, acontece muito de pessoas estarem depressivas fora. Por quê? Porque não sabe lidar. Ou mais que foram lá por um sonho, ou foi acompanhando o marido, né, ou foi por alguma coisa assim, mas não necessariamente estão sabendo lidar com algo que aparentemente é bom, mas não sabe lidar. Então, isso acaba trazendo também um adoecimento. Então, pode vir de um coração partido, mas também tem vários outros motivos por trás, né? Mas, normalmente, inicia-se com uma tristeza que, quando ela acaba não sendo muito bem tratada, pode vir a se estender e chegar numa depressão. A gente falou muito sobre depressão. Eu entendo que, de repente, seja... Talvez os... Eu acho que também não. O que você tem a falar sobre a ansiedade? A gente falou muito sobre depressão, mas é exatamente isso. Você tem muito mais casos de ansiedade do que de depressão, porque às vezes o que parece é que, poxa, eu acho que qualquer ser humano é ansioso com relação a alguma coisa. Seja, eu preciso conquistar algo depressa, eu preciso fazer algo depressa. Como é que eu também posso cuidar da minha ansiedade? Sim, que a ansiedade, como a tristeza e a alegria, também é um sentimento. A questão toda é quando eu deixo de viver determinadas coisas por conta da ansiedade. Quando a ansiedade chega a paralisar a minha vida. Aí passa a ser um transtorno de ansiedade. Isso é comum acontecer? Pode vir, sim, a ir evoluindo para isso. Não necessariamente. Vocês sabiam que o Brasil está no ranking do país mais ansioso do mundo? Sério? Caramba. Não sabia. De quase 200 países que nós Caramba. temos, né, em torno de 193 ou 195, mais ou menos, o Brasil está em primeiro lugar e a depressão em quinto. Então, assim, é um número muito grande, né, para o nosso país. Uau, caramba. Então, assim, a ansiedade, infelizmente, é o que você falou. Hoje em dia parece que todo mundo tem ansiedade de alguma maneira. Sim. Então, assim, é natural, né? Então, assim, amanhã... tem alguma coisa. Adoricast. Então, você bate aquela ansiedade. Vai ter ali, Adoricast, como é que vai ser? Então, essa é uma ansiedade boa, uma ansiedade natural de você sentir. Agora, se eu deixo de dormir, se eu deixo de comer, porque eu tenho que estar aqui, né? Se eu deixo de viver a minha vida de uma maneira normal, como é no dia a dia. Aquela situação dia. tá em função da sua vida. Exatamente. Eles ficam tudo assim quando tá chegando perto da Campadori, né? Pois é, né? Todo mundo para de dormir. Exato. Mas aí é Mas aquela aí é ansiedade aquela- gostosa. é uma E saudade. quando chega ali no Acampadori, depois eles vão dormir. Não nos dias de Não, Acampadori não. que eles ficam agitados, então, depois. né? Mas no pós, 3 dias virado eles ali. vão dormir. Então, assim, isso acaba também... É diferente. É, então, sim. essa é uma ansiedade gostosa. E A amanhã eu saudável, tenho né? uma entrevista de emprego, né? Então, nossa, natural. Você Nervosismo. Claro, é importante tô pra sua nervosa, vida, né? Tô ansiosa. E ali eu não durmo direito por causa daquela entrevista. Agora, eu já estou naquele emprego. E ali eu tenho que ir trabalhar. Bate aquele tremor, aquela angústia, aquela dor de barriga, dor de cabeça, dores musculares. E aí eu não consigo dormir direito, eu tenho insônia, ou eu como demais, ou eu como de menos. Aí a gente já está falando de algo que está adoecendo. Onde a vida da pessoa está paralisando. Sim. Então, E aí você precisa de ajuda nesse aí momento. você precisa Não de adianta. ajuda. Que aí vai ser tanto a psicoterapia e, em alguns casos, talvez precise entrar assim com a medicação. Você falou um pouquinho sobre
você falou muito pouco sobre o autismo, né? Sobre crianças que acabam tirando a própria vida. Bem, como é que a gente pode, Anne, diagnosticar, bem, ou então perceber que uma criança com especialidade, com necessidades especiais está passando por um momento como esse? Porque assim, você Já é falou, difícil, você falou né, agora, Zé? eu te confesso que me assustou um pouco do caramba, é triste. sério mesmo que crianças com necessidades especiais também passam por isso? Sim. Às vezes a gente tem um pouco a tendência de não perceber, ou então De ignorar, né, É. a situação. Tipo, já tá ali. como é que eu faço para poder identificar que o meu filho com necessidades especiais está passando por isso? E como é que eu posso fazer para ajudá-lo? Sim. Esse olhar sempre precisa estar atento de um modo geral, né? Porque ainda mais quando se trata de uma criança autista e ela tem mais dificuldade em alguns casos, não são todos, que as pessoas também acham que a pessoa, quando ela é autista, ela não consegue demonstrar sentimento. Não, são graus Então, de Tem autismo. os graus, né? Eu não sou especialista em autismo, então Sim. não vou entrar aqui para detalhar os graus, nada disso, mas tem as suas peculiaridades, né? Então, por exemplo, o autismo, de um modo geral, não necessariamente a pessoa ela não tem sentimentos ou algo do tipo, mas em alguns casos pode acontecer da pessoa ser Sim. um pouco ter mais dificuldades em conseguir demonstrar. Então, nesses casos, sempre precisa haver essa atenção dos pais, né? Certo. Tá sempre olhando, tá sempre atento, né? De como a criança tá lidando, né? Com o mundo de um modo geral e principalmente perceber a tristeza, a adaptação que ela vai ter. É como a gente está falando, o fato deles, talvez, em alguns casos, demonstrarem menos os sentimentos também não significa que ele é triste. Sim, não significa que ele também Tá. não demonstra, né? Não significa que ele é triste. Pode ser só que ele tem o jeitinho dele, peculiar dele, e ele é feliz como ele é. Sim, Mas tem que observar de um modo geral, principalmente em casos de bullying, né? sim. Eu lembro que o último caso que eu li sobre, se eu não me engano, foi ano passado, mas não que não tenha acontecido mais pra cá, Aham. foi de um menino, acho que de 7 ou 8 anos. Sim. E foi devido a bullying na escola. Né? E o tratamento com uma criança com necessidades especiais é igual a qualquer outro paciente que você tenha? Então, eu não trabalho com crianças Sim. e nem trabalho com crianças especiais, Autista. né? Então, assim, Conversa. o tratamento provavelmente não vai ser igual, né? Uhum. Porque as terapias são diferentes, você tem que São casos trazer... diferentes, a mente diferente, né? Oi? A mente, assim, funciona Na diferente. verdade, você precisa trabalhar devido à necessidade Sim. de cada um deles. Então, alguns talvez sejam não verbais, né? É, Então, assim, isso. tem todo um manejo diferente na clínica com crianças especiais, né? Então fica uma dica aí pros pais, né? Sim. Bem, fiquem mais perto dos seus filhos, prestem atenção nos pequenos sinais. Sim. Que isso é muito importante, né? Sim, tanto das crianças atípicas como das típicas também, Sim, né? Tá com atenta certeza. como os filhos estão reagindo, como eles estão lidando, né? No dia a dia com as emoções, às vezes está mais agressivo. O adolescente em si, ele acaba tendo muito aquela questão da reclusão, né? Sim. Eu não sei se vocês... Letícia ainda está na adolescência, né? Mas o Marcelo se viveu isso, né? De ser aquele adolescente que fica mais no quarto e tudo. Eu lembro de sim, mim teve como um período que sim. adolescente. O Eu também. Marcelo Emo ali. Eu lembro All Não. Black. All Black. Eu lembro de mim, assim, como adolescente, que eu tinha não que eu era uma adolescente depressiva, nunca Sim. fui, mas eu gostava de ter meu momento tá mais no sozinha, quarto, de Fernanda. não É, falar sim. muito. Sim, é normal. Né? Então, tem alguns pais que, às vezes, quando tem essa mudança muito rápida, porque hoje é uma criança falante, daqui a pouco, do nada, é um adolescente Vai que no está no quarto. quarto. Mas não necessariamente ele está deprimido. Sim. com Mas certeza. traz, né? Faz as refeições juntos, conversa, tenta acessar Sim. o coração desse filho para que você também não perca. Porque senão tem essa fase que se distancia, e se você também não tentar perde trazer o para vínculo, perto, né? vai desvinculando cada vez mais. Então, Sim. quando você tem esse olhar atento, você consegue observar mais o que está acontecendo também de ruim e poder ajudar, né? Sim. Surgiu uma pergunta aqui no meu ponto imaginário. Queríamos saber aqui se a depressão, a ansiedade... Eu também já vi casos uma vez sobre isso, uma coisa eu já vi sobre isso. Se depressão, ansiedade passa de geração em geração, entendeu? Se pode ser genético. Pode. Fala isso um pouquinho pra gente, Pode. por favor. A depressão, ela também tem fatores genéticos. Tanto que, assim, eu sou psicóloga perinatal também, né? Ah, legal. E aí eu trabalho muito com mulheres tentantes, gestantes, mulheres no pós-parto. Então, quando chega essa demanda de depressão, eu busco sempre na anamnese tentar entender, né, de onde,
como iniciou, se tem alguém na família que tenha depressão, né? Porque sim, tem fator genético também. Caramba. E como a gente consegue ver isso, sabe? Quando pode ser genético e quando na verdade não. Não tem um exame que vai identificar. Não. É tipo através de entrevista mas, mesmo, tipo, quando por a gente exemplo, vai fazer. meu pai tem depressão, um exemplo. Aí eu falo, pô, é genético, eu posso ter isso no meu gene? Não necessariamente quem tem veio da genética. Sim, não, Pode sim, acontecer. Mas, por exemplo, ele tem. Aí eu fico assim, meu Deus, será que eu posso ter também? Aí tem um cuidado específico para essas pessoas? Por exemplo, para prevenir isso? Eu posso até, de repente, encaixar uma outra pergunta. Por favor. Para mim, no caso, de repente, a pergunta da Letícia seja, por exemplo, eu sou um adulto com depressão. O meu filho é melhor que eu também já Pode ser encaminhe isso para fazer uma terapia? Porque assim... Quer entrar a prevenção, que a gente falou. porque a gente não tá falando sobre, sei lá, sobre hipertensão, sobre diabetes. Sobre Você acabou de falar câncer, que é uma doença da alma. Sim. E isso eu também posso passar para os meus filhos? A depressão, ela tem também, existem estudos que mostram que existe uma genética, que pode acontecer. Então, por isso que a gente busca fazer nessa anamnese, essa entrevista para poder entender, porque às Sim. vezes esse do nada Não pode é ter do uma nada, causa específica. Então, sim, a gente trabalha com prevenção também, né? Certo. Tentando justamente ajudar a pessoa, talvez, a não entrar nesse lugar. Porque até mesmo quando a gente fala de diabetes, né, por exemplo, a diabetes em si, por mais que ela seja genética, hoje em dia a epigenética nos mostra que a gente pode também trabalhar melhor. Minha mãe tem diabetes. Então, o que eu posso fazer? Já que eu sei que tem esse fantasminha aqui na família, eu trabalho tendo uma vida mais saudável. Sim. Eu busco ter uma vida mais saudável para justamente isso não venha a evoluir. Então, no que se diz respeito também à depressão, tem essa questão genética que pode acontecer. Então, a gente precisa também trabalhar com uma prevenção, né? Ter um olhar mais amplo sobre o assunto. Porque não necessariamente alguém, eles têm, eu vou ter. Não, alguma coisa pode vir a estimular, né? Isso a vir a acontecer. Os meus casos de depressão, bem, às vezes, por falar tanto com um amigo sobre isso, eu também posso acabar plantando essa sementinha em alguém? As imitações, digamos assim, né? Os influencers, né? Os influencers do mal. Na verdade, não é que o meu amigo tem e eu posso vir a ter. Contagiante, Mas sabe o não. meio? Quando eu tô num meio tão tóxico, tão adoecido, que automaticamente eu Contamina. posso também estar. E a gente acaba pegando muita influência das pessoas que a gente tem à volta, né? Sim, É a forma com de falar, certeza. é a forma Com de certeza. vestir, de se comportar. Então, quando você vê, daqui a pouco até uma pessoa que aparentemente era feliz, tranquila, desenrolada, quando começa a andar muito com uma pessoa que é mais pra baixo, parece que tá igual, Vai né? te puxando, né? O julgo desigual, né? E aí, Às quando vezes você vê, você isso puxa, vai né? tomando ali um lugar que não deveria. Você Então, também acaba virando uma pessoa com depressão quase disso, né? porque na verdade não é nem que você vai ter a depressão. Deprimida, né? Você fica uma pessoa De meio repente triste você nem pra vai baixo. ter a depressão, né? O transtorno. Sim. Mas você tem as imitações, digamos Fica com assim, comportamento, de né? comportamentos Comportamentos, parecidos. isso. Então, às vezes, aquela pessoa é mais para baixo, você acaba ficando. Uma pessoa mais negativa, você acaba ficando também. Então, por isso que a gente precisa, né, escolher melhor as nossas amizades, né? As As pessoas que a influências do gente seu tem em meio. volta, com quem a gente se relaciona, com quem a gente vai namorar, noivar, casar, porque isso influencia, sim, inclusive na criação dos seus filhos depois. Né? Caramba, e eu conheço de fato um caso de um amigo que ele é uma pessoa muito extrovertida, mas quando ele se relaciona com uma pessoa, ele fica completamente pra baixo. Ele já passou por Caramba. isso. E assim, quando ele terminou esse relacionamento, ele voltou a ser aquela pessoa que a gente sempre conheceu. Uhum. Aí ele voltou no relacionamento e aquela pessoa pra baixo de novo. Meu Deus. E como é que a gente pode fazer para que não
tenha esse tipo de oscilação, por exemplo, no relacionamento, é melhor que termine de fato o relacionamento ou a gente tenta mudar a pessoa com quem a gente está se relacionando? Pra tentar Esse negócio mudar de tentar a mudar pessoa. os outros é muito difícil, né? Sim. Então a gente fica naquela esperança, a síndrome do Salvador, né? Ah, Eu vou síndrome chegar, do Messias. eu vou Escolha a pessoa chegar e eu certa, vou né? salvar as pessoas, né? Então a gente tem que estar muito atento com isso também, Sim. de primeiro estar bem, né? A própria teoria da máscara de oxigênio, não sei que vocês já tiveram a oportunidade de voar, mas no avião, quando você vai colocar a máscara, primeiro você coloca em você, no caso, o avião está caindo, ou então algum problema específico de pane, as máscaras caem. Primeiro você coloca em você, depois você ajuda a outra pessoa. Sim. Porque eu posso tentar ali ajudar o meu filho e aí na hora eu não consigo Como é que você colocar vai nele, dar eu não se está consigo em ruim, né? mim. Mas se Não eu dá. coloco em mim, coloco nele, Sim, ajudo com certeza. o senhorzinho do lado. Então a gente tem que estar atento nesse sentido. Então tem gente que fica com essa síndrome do Salvador, né? Não, eu vou ficar aqui nesse relacionamento porque eu vou ajudá-la, né? Vai dar tudo certo, ou então vou ajudá-lo. A mulher tem muito disso. Tem, Né? né? Você está falando de um amigo, mas a mulher tem muito mais essa síndrome de salvadora do que o homem, né? Mas é complicado você dizer fica ou não fica, salva ou não salva, mas eu acho que o importante é você estar com alguém que te faça bem, né? Sim, Que te com faça certeza. feliz, que é uma pessoa que seja leve para você e você também para ela. Porque, né, a gente precisa valorizar a nossa vida, não é? É. A gente tem que reconhecer o nosso lugar, assim. Sim. Que hoje é um gente- namoro, né? É. Aí se entrar para um casamento, Aí como você vai casa e ser? você vai viver uma vida totalmente pra Ficar baixo. vivendo isso aí, vivendo triste, vida é essa, mal. né? Então acho que não é para isso, né, que a gente está aqui. Sim. Pra finalizar agora, agora vamos entrar agora um pouquinho no lado espiritual. Você acha que, por mais que seja uma doença, a gente sabe que é, Uhum. mas você acha, assim, que pode ter, sim, influências, assim, do diabo na vida de uma pessoa, tipo, alguma coisa assim, e ela tá tendenciosa, ela vai desenvolver uma depressão? Olha, Como é que é? Cabeça vazia, oficina do Cabeça diabo, né? vazia, oficina do capeta. eu acho que quando a gente tem a nossa mente de fato, né, vazia, a tendência é a coisas ruins acabarem vindo a entrar. Então, sim, Sim. pode ter uma influência maligna, pode, mas eu prefiro não tratar inicialmente Não, dessa claro, maneira. como Eu você é prefiro profissional, você tratar trata, assim. de uma maneira clínica e a partir daí é que nem quando alguém chega, eu tô com tem gente que chega já se diagnosticando. Eu tenho depressão, porque eu tô assim, porque eu tô assado. Tá, e aí você vai pedir para poder buscar um médico até para fazer exames. Sim. Você se cuida, você toma vitamina, e quando vê, não toma vitamina nenhuma, não faz nada. Então, às vezes, é uma questão do próprio corpo que tá ali gritando, precisando de vitamina, hormônios, tudo lá embaixo. E aí, às vezes, esse cansaço, essa fadiga, essa vista como tristeza, na verdade, né? Que às vezes nem é só um cansaço mesmo, está muito ligado a uma questão física. Então, quando você organiza essa parte, depois você vê que nem é emocional. Então, pode ser também que algumas questões, por estarem desestabilizadas no espiritual, a pessoa pode acabar achando que é emocional, mas pode ser também espiritual, Sim. como também pode ser emocional e não espiritual. Então, eu acho que cada caso tem que relativo, ser né? olhado Tem de que uma ser olhado. maneira muito carinhosa, sabe? Cautelosa. Cautelosa, para justamente não se ceder, né? No cuidado ou não dando o cuidado necessário. Legal. Eu vou pedir à produção, pega o presente da Anne, por favor, gente. A Letícia, produção. pode dar pra Letícia? Obrigada, produção. Letícia, ou Letícia, Anne, esse é um presente do Adoro, é uma lembrança. Uma lembrança pra Eu não sei se você. você tem essa camisa, se você não tem. Não sim. tenho. Ah, então Olha tá bom. só, de primeira mão aqui no Adoricast. Obrigada. É isso aí. É uma lembrança. Fala, Vou abrir, que ela é muito linda. Já Pra mostra poder pra mostrar galera. para quem não comprou, comprar. Isso, por favor. Eu não comprei, ganhei. Olha só, tá vendo? Mas comprem, Lindíssima. gente. Compra, Vai gente. esperar receber. Ainda tem no estoque, compra. Ainda tem. Pra Maravilhosa, galera usar, muito tá todo mundo obrigada. bonito na conferência, né? Isso daí. Ô, Anne, poxa, muito obrigado, tá, pelo papo. Assim, é um assunto um pouco mais complicado, né, do Mas que a gente sim. geralmente costuma tratar, mas é muito importante, sabe, a gente conhecer um pouco mais sobre
não sobre a psicologia, conhecer um pouco mais sobre aquelas doenças quais a psicologia trata. Então, poxa, muito obrigado pelo tempo de esclarecimento. De verdade. Tá? Vai ser muito importante pra vida das pessoas, pra nossa vida também. Foi muito Sim. esclarecida pra mim, pra você também. A Letícia vai procurar logo um terapeuta assim que sai daqui. Eu acho que você precisa mais do que eu acho. Brincadeira. Olha os estigmas, todos nós Tá vendo? precisamos, viu? Os dois vão sair fazendo terapia juntos. Os dois precisam. Aí Poxa, já tenho aqui. deixa eu aproveitar e te pedir, como profissional, como conselheira, como amiga, poxa, deixa uma mensagem para as pessoas, para todo mundo que tá ouvindo, sabe? Uhum. Que a depressão tem uma saída, que a ansiedade Sim. tem uma saída. Sim. Poxa, então, por favor, deixa uma mensagem pro pessoal. Se puder, repita de novo o número que a galera CVV. pode ligar para Isso. poder conversar com alguém, sabe? Sim. Esclarecer algum momento de tristeza, sabe? Para não chegar às vias de fato. Sim, ok. Pode falar também um pouco do seu trabalho também. Pode, por favor. Primeiramente, quero agradecer, né, pela oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. E é muito importante a gente poder falar sobre esse tema, que é tão importante, mas ao mesmo tempo parece que não falado, principalmente em lugares como esse, né? Que é a igreja. Então, assim, é uma oportunidade muito grande que nós estamos tendo. E busquem sempre ajuda, nunca é o fim. Né? Eu tô com uma tristeza muito grande, eu tô com ansiedade. Busca ajuda, não fique esperando para ver no que vai dar. Você que sabe que alguém próximo a você está em adoecimento também, orienta a buscar ajuda, ou então fala com alguém. Eu falei com eles aqui do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, o número 188, as ligações são gratuitas. Então, se existe em você algum sentimento de achar que é o fim da vida, eu te digo que não é o fim, né? E muito mais importante do que qualquer tipo de profissional, com certeza o Senhor Jesus Cristo, ele tem uma obra maravilhosa para fazer na sua vida, ele te ama muito e nunca vai ser a melhor opção tirar a própria vida. Sempre há saída, sempre há esperança em Jesus Cristo primeiramente, e também hoje ele nos capacita como profissional para poder estar ajudando, né? Então, busca ajuda. Amém. Gente, eu quero só fazer alguns agradecimentos. Quero agradecer antes de tudo o nosso patrocinador master dos nossos últimos episódios, que é a Casa Bela Móveis. Tá? Eles fazem móveis planejados. Eles nos presentearam com essa mesa, Anne, com as cadeiras que a gente está utilizando. Chique. Muito confortável. Então, você que quer procurar algum móvel para casa, então procure eles, por favor. Quero agradecer a figura do pastor antes e da pastora Lu. Não estão aqui hoje, mas eles mandaram uma mensagenzinha antes pra gente. Tá? Agradecer a Nova Jerusalém, o pastor Samuel, pelo espaço cedido. E a você que está nos acompanhando, fiquem atentos para os próximos episódios. Esse daqui é um episódio especial sobre o Setembro Amarelo, mas logo a gente vai voltar à nossa programação normal. Ó, lembrem de curtir o vídeo, compartilhar, seguir o Adore nas redes sociais. Anne, fala sua rede social pra gente. Minha rede social é Psi Anne Melo. Ó, gente, todo mundo seguindo ela. Eu acho que eu não sigo. Eu já sigo, tá? Qual é a rede? Psi de psicóloga, PSI, Anne, A2NZY, Melo com 2 L's. Tá, ó, vou seguir agora. E você também que tá em casa, siga ela, por favor. Sim, gente. E vamos fazer com que os números dela aumentem, que os pacientes já aumentem. A galera se conscientizar também. Exatamente. Com certeza. Tá bom, gente? Então, beijo a gente todos. vai ser os próximos pacientes da Anne. Já tá aqui, ó. Já vou agendar a minha Vem. com ela agora. Já tem uma conversa pendente. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Beijão e grande abraço, tá? Beijo, gente. Tchau. Obrigada. Foi?